começar, essas ligações iônicas são caracterizadas por uma transferência de elétrons. Então, é aqui que a gente vai ter que descobrir a quantidade de elétrons de cada elemento para poder fazer essa transferência. E a gente já começa falando por meio de um esquema aqui que vai ficar bem fácil para visualizar. Quem pode transferir elétrons? Somente aqueles átomos que têm uma tendência ou a perder elétrons ou a ganhar elétrons. Então, alguém tem que perder para alguém poder receber. Quem vai perder elétrons? Geralmente são os metais. Então, os metais lá da nossa tabela periódica são os responsáveis em ceder os elétrons para os outros elementos. Quem que vai ganhar? Os ametais. Então, a gente já tem um grupo que vai sempre doar elétrons e a gente já tem um grupo que vai sempre receber esses elétrons para poder participar da ligação. Para eu caracterizar esses metais, vocês vão utilizar simplesmente a família 1A, a família 2A e a família 3A da tabela, porque aí são famílias puras de metais e a gente já sabe quantos elétrons tem. Se eu estou falando da família 1A, que é aquela primeira coluna da tabela, quer dizer que essa família tem um elétron na camada de valência. Então, eu vou trabalhar com um elétron daqueles elementos que participam daquela família. Os elementos que participam lá da família 2A têm 2 elétrons. Os elementos que participam da família 3A têm 3 elétrons para poder doar. Então, essa aqui é a quantidade de elétrons que eles vão poder doar para fazer as ligações. Dos ametais, a gente trabalha com a família 5A, 6A e 7A. Aqui é diferente, como eles têm que receber aquela quantidade para ficar dentro da regra do octeto. Então, quem é da família 5A, quer dizer que tem 5 elétrons, seguindo a mesma regra de cima. Para ela ficar com 8, ela precisa receber 3 elétrons. Quem é da família 6A tem 6 elétrons. Para ficar com 8, precisa receber 2. Quem é da família 7A tem 7 elétrons. Para ficar com 8, vai precisar receber 1. Então, quem é da família 1, 2 e 3, ou os metais, vai perder todos os elétrons que tem. Tem que doar tudo para poder fazer a ligação. Tudo lá da camada de valência, que é aquela quantidade de elétrons da família da tabela periódica. Os ametais, eles vão receber os elétrons até completar 8. Então, alguém vai perder para alguém receber e completar os 8 elétrons da camada de valência lá da regrinha do octeto. Como que vocês vão visualizar isso? Que a gente tem a tabelinha e aí a gente representa isso por meio da quantidade de elétrons que alguém pode perder ou a quantidade que alguém pode ganhar, que a gente viu no slide anterior. Então, quem perde elétrons? Quem participa ali da primeira coluna perde 1 elétron. Quem participa da segunda coluna perde 2 elétrons. Quem participa da terceira coluna perde 3 elétrons. Então, esses elementos aqui da família 1A têm 1 elétron para perder. Família 2A, 2 elétrons e família 3, 3 elétrons. Mas também tem aquela galera que vai receber esses elétrons que estão sendo perdidos pelos outros elementos. Quem que vai ganhar elétrons? A família 5, 6 e 7. Então, quem é da família 5, todos esses elementos aqui, eles já têm 5 elétrons. Quem é da família 6 tem 6 elétrons. Quem é da família 7 tem 7 elétrons. Aí eu preciso saber quantos elétrons eles vão precisar receber para completar a regra. Então, quem é da família 5A é porque tem 5 elétrons. Então, vai precisar receber 3. Quem é da família 6A tem 6 elétrons. Então, vai precisar receber 2. Quem é da família 7A tem 7 elétrons, então precisa receber 1 para completar 8. A mesma coisa que eu expliquei no slide passado, só que agora utilizando a tabela periódica como referência. E aí a gente parte das ligações iônicas
que o objetivo dela é formar compostos iônicos. E para isso a gente precisa entender o que são esses íons. Os íons são aqueles elementos que têm aquela tendência que a gente falou de perder e ganhar elétrons. Então, nós temos ali os metais que vão perder, mesma coisa de antes, e os ametais que vão ganhar aqueles elétrons. Esses íons que perdem elétrons, eles têm um nome, a gente chama de cátions. E os ametais, esses íons que têm tendência a receber elétrons, a gente chama de ânions. Eu sei que um íon é um cátion quando ele tem um sinalzinho de mais. Se ele tiver o sinalzinho de positivo em cima do número, quer dizer que ele é um cátion. E se ele é um cátion, ele perdeu aquela quantidade de elétrons. Quem tem o sinalzinho de menos em cima do número, quer dizer que é um ânion. E se ele é um ânion, quer dizer que ele recebeu aquela quantidade de elétrons. No segundo exemplo, nós vamos realizar a ligação iônica entre o cálcio e o bromo. Então, a primeira etapa é a mesma de antes, localizar os elementos na tabela periódica e indicar qual família ele pertence para saber quem perdeu e para saber quem recebeu. Aí a gente tem a tabelinha aqui. A gente vai descobrir que o cálcio ele está aqui na segunda família, a segunda coluna. E o bromo está aqui, a gente já trabalhou com ele antes, na família 7A. Então, a gente já tem a família que cada um pertence, então eu sei quem perde e quem recebe elétrons. O cálcio e o bromo, o cálcio eu sei que ele pertence à família 2A, a gente descobriu ali na tabela. Então, ele vai perder 2 elétrons, porque é a quantidade de elétrons da família. O bromo é da família 7A, então ele precisa receber 1 elétron para ficar com 8. Aí eu tenho que indicar as cargas de cada íon. Se o cálcio é da família 2A, ele vai perder 2 elétrons. Se o bromo é da família 7A, ele vai ganhar 1 elétron. E agora eu tenho que representar isso aqui em forma de íon. Então, você vai fazer lá, como o cálcio perdeu 2 elétrons, esse 2 vai ficar 2 mais quando eu quero representar no íon. Então, você vai usar o símbolo do cálcio e vai colocar 2 mais, porque indica que ele perde 2 elétrons. Para o bromo, eu sei que ele ganha 1 elétron. Então, eu vou representar como Br, que é o símbolo do bromo, menos 1, indicando que ele vai receber 1 elétron. E aí você já pode fazer a ligação entre os íons. Então, você vai pegar lá o cálcio 2+, mais o Br menos 1, o 1 nunca vai aparecer. E aí, o que eu preciso fazer para realizar essa ligação? Trocar aqui as cargas. Esse 2+ vem aqui para baixo do bromo, esse 1- vem aqui para baixo do cálcio. E aí você vai representar isso na hora de formar agora o composto, que ficou CaBr2. Esse 2 ele era do cálcio, veio aqui para baixo do bromo. Esse menos 1 era do bromo, veio aqui para baixo do cálcio, só que eu não preciso representar ele. Tudo que for número 1 não precisa ser representado. Então, eu acabo de formar o brometo de cálcio. Então, essa é uma forma mais simples de a gente fazer essas ligações iônicas do que fazendo pela ligação de vários elétrons. Pelo menos é mais rápido para vocês poderem fazer essa ligação. Tranquilo? Então, como que ocorre a ligação covalente? Lá na ligação iônica da última aula, um elemento tinha que perder elétrons para o outro receber. Na ligação covalente, todo mundo compartilha. Então, todo mundo ganha, todo mundo perde, todo mundo está compartilhando os elétrons. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber para fazer essa ligação é que eu vou ter que compartilhar elétrons até ficar com 8. Então, aqui a gente tem que seguir a regra do octeto. Claro que tem algumas exceções que a gente vai falar mais tarde, mas a regra geral é que os elementos compartilhem elétrons
até os 2 ou 3, dependendo de quantos elementos participarem da ligação, todo mundo ficar com 8 elétrons lá na última camada, né? Então, primeira coisa ali, quem vai fazer isso? Somente os ametais. Então, que é aquele grupinho que a gente já conhece, a família 4A, a família 5A, a família 6 e a família 7A. A gente já sabe que o número da família indica a quantidade de elétrons que tem, né? Então, a família 4A tem 4 elétrons, a família 5A tem 5, a família 6 tem 6 e a família 7 tem 7. Lembra que a gente tem que completar todo mundo até ficar com 8? Então, a gente sabe quantos elétrons cada um vai compartilhar. A família 4A precisa receber, precisa ganhar mais 4 elétrons para completar 8. Então, ela pode compartilhar 4. A família 5A, para ficar com 8, precisa receber 3. Então, só 3 ela pode compartilhar. A família 6A tem 6 elétrons. Para completar 8, precisa receber 2. E a família 7A tem 7 elétrons. Para completar 8, precisa receber 1. Então, você vai olhar lá a família que o elemento pertence, e aí você vai utilizar o número que ele precisa receber para compartilhar. Então, quem pertence à família 4A precisa receber 4 elétrons. Então, só essa quantidade pode ser compartilhada. Beleza? A gente vai ver os exemplos certinho. Então, para ficar mais claro, a gente vai visualizar essa quantidade que precisa compartilhar aqui na tabela periódica, né? Porque é esse instrumento que a gente está utilizando para fazer as ligações químicas. Então, quem compartilha são os ametais, né? Quem participa da ligação covalente são os ametais. Então, a gente sabe quantos elétrons cada um tem que ganhar. Então, quem é da família 4 tem 4 elétrons. Quem é da família 5 tem 5 elétrons. Quem é da família 6 tem 6. Quem é da família 7 tem 7. Se eu sei quantos elétrons tem na família, eu sei quanto cada um tem que receber. Quem é da 4A vai ter que receber 4 elétrons. Quem é da 5A vai ter que receber 3. Quem é da 6A recebe 2 e quem é da 7A recebe 1. Por que essa quantidade? Porque é a quantidade necessária para você cumprir a regra do octeto, que cada elemento tenha 8 elétrons. E aí ele se torna estável. Então, se você tem 5 elétrons, você vai precisar de 3 para completar 8, e assim por diante. Então, o exemplo 2, ele pede para você realizar a ligação covalente entre o carbono e o oxigênio. Então, primeira coisa, de novo, localizar os elementos na tabela, né? Então, vamos lá, localizar o carbono aqui na família 4A e o oxigênio aqui na família 6A. Já sabemos onde eles se localizam, então agora a gente já pode colocar os dados. O carbono da família 4A tem 4 elétrons, então ele vai ter que receber 4 para completar 8. O oxigênio é da família 6A, então ele já tem 6 e ele vai precisar receber só 2 para poder completar 8. Então, seguindo aqui o nosso exemplo, agora a gente já sabe a família que cada um pertence, quantos elétrons precisa receber, a gente vai ter que indicar a quantidade de elétrons de cada elemento, né? Então, o carbono da família 4A tem 4 elétrons, precisa receber 4. E o oxigênio da família 6A tem 6 elétrons, vai ter que receber 2. E aí nós vamos montar as bolinhas que representam os elétrons. O carbono ele tem 1, 2, 3, 4, porque a gente já sabe isso lá da família dele, né? Se ele é da família 4A, ele tem 4 elétrons, por isso que eu represento 4 bolinhas. O oxigênio é da família 6A, então eu tenho que representar 6 elétrons. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Representei e indiquei a quantidade de elétrons de cada elemento. Então, eu tenho que ter cuidado, porque agora o oxigênio ele só pode compartilhar 2, porque é a quantidade que ele tem que receber, e o carbono só pode compartilhar 4, de novo.
Só pode ser compartilhada a quantidade de elétrons necessária que o elemento precisa para completar 8 elétrons. Então, se ele precisa receber 2, ele só compartilha 2. Se ele precisa receber 4, ele compartilha 4 e assim por diante. Seguindo aqui, a terceira etapa é você realizar a ligação entre os elementos até completar 8 elétrons cada um. Geralmente eu deixo o carbono centralizado porque, como ele tem a maior quantidade de elétrons, é ele que vai fazer a maior parte do compartilhamento. Então, a forma que você organiza as bolinhas, você pode ajustar para ficar melhor organizado. Se antes a gente colocou um em cada lado do carbono, agora eu coloco 2 cada lado porque eu sei que o oxigênio precisa compartilhar 2. Então, eu já deixo isso organizado. Quando a gente trabalhar geometria, vocês vão entender isso melhor. Então, o carbono tem 4 e o oxigênio tem 6 elétrons. Lembra quanto que o oxigênio precisa receber? 2. Então, ele vai fazer 2 compartilhamentos. Então, agora o oxigênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Só que o carbono tem 6 ainda, porque ele compartilhou 2 com o oxigênio. E ele precisa receber mais 2. Lembra que ele precisa de 4? Então, a gente coloca mais um oxigênio e esse outro oxigênio vai compartilhar mais 2 elétrons. Então, agora o carbono ficou com 8 e o oxigênio ficou com 8. E aí você vai colocar a quantidade de elementos que foi utilizada. Então, nós utilizamos um carbono para fazer essa ligação e utilizamos 2 oxigênios para fazer essa ligação estabilizar. E aí nós vamos escrever a fórmula molecular. Eu tenho um carbono, 2 oxigênios, então CO2. Esse 2 aqui do oxigênio sempre vai embaixo do elemento. Então, a quantidade que é utilizada é o que vai aparecer embaixo do elemento. Tranquilo, né? De forma simplificada desse exemplo, o carbono ele precisa de 4 elétrons, então você vai escrever C4. O oxigênio precisa de 2 elétrons, então você vai escrever O2. E aí nós vamos fazer a troca. Esse 4 vem aqui embaixo do oxigênio e esse 2 vem aqui embaixo do carbono. E aí nós formamos C2O4. Só que se a gente for olhar, 2 e 4 são números que a gente consegue dividir. Por que eu vou fazer isso? Para ter a fórmula molecular, a fórmula mínima do meu elemento, que é o usual. Essa aqui não é errada, ela só não é a mais utilizada. Então, o que nós fazemos? A gente descobre um número que, se a gente dividir os dois elementos, eu consigo diminuir essa fórmula. Então, se eu dividir essa formulazinha por 2, eu vou ter CO2. E essa aqui é a mais conhecida por nós, né? Dióxido de carbono. Tranquilo, pessoal?